E retornamos. PHP com NetBeans, conexão com o banco de dados MySQL. Vamos apresentar agora na nossa aplicação quantos clientes, quantos registros estão sendo apresentados e depois um link para poder atualizar a página sem precisar atualizar diretamente o navegador. Então, deixa eu ilustrar aqui o que vamos fazer. Clique aqui para iniciar. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte, colocar aqui embaixo quantos registros estão sendo apresentados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui embaixo vai ser apresentada a mensagem X registros, X clientes sendo apresentados. Então, volto no campo, depois que eu encerrei aqui a construção da table, que apresenta os dados, eu vou colocar, já deixei preparado aqui, ó, vou até colocar um comentário, apresentar o número de registros da consulta. E já deixei preparado aqui, ó. Então, lembre-se, a nossa consulta foi armazenada num vetor chamado resultado. Esse resultado, ele é um objeto, apesar de nós não termos aqui nessa playlist ainda falado de programação orientada a objetos, mas eu tenho que citar. E existe um método chamado row count. Presta atenção só no detalhe, que a grafia tem que ser exatamente essa, letra maiúscula no C do count. O que row count faz? Row conta, row linha, count, conta quantas linhas. E então, quantas linhas tem o nosso objeto resultado, que é o resultado da consulta sendo feita ao banco de dados. Armazenei isso daqui numa variável chamada registros. E em seguida, tem que tomar cuidado, porque aqui em cima eu usei registro, e aqui eu estou usando registros, então não tem problema nenhum. E no final eu apresento registros clientes. Não clique aqui no salvar, e aqui eu simplesmente atualizo e vejo o que aconteceu, 13 clientes. Só para ficar mais interessante, eu vou fazer aqui algumas alterações. Olha, eu vou fazer assim. Se registros for igual a 0, a mensagem a ser apresentada, eu vou ecoar, vou até deixar isso aqui embaixo, que eu vou alterar. Então, se for registro vale 0, significa não tenho nenhum cliente sendo apresentado. Não há clientes cadastrados. Muito bem. Se o conteúdo da variável registros for igual a 1, então eu vou pegar esse conteúdo aqui e nem vou utilizar registros. Opa, deixa eu apagar tudo isso. Há um cliente cadastrado. E por fim, vou até trazer aqui. Se eu fiz bem passo a passo aqui, para ficar facinho, for maior que 1, abre, fecha, tantos clientes. Vamos colocar aqui, ó, tantos clientes cadastrados. Salvar, formatar o nosso código, venho aqui e simplesmente atualizo. Então, 13 clientes cadastrados. Se nós formos excluindo, nós vamos ter um cliente cadastrado, há um cliente cadastrado ou nenhum cliente cadastrado. Tá? Então, essa foi a primeira parte. E como o finalzinho é bem simples, que eu disse que a gente ia colocar um link para atualizar, nós vamos fazer isso agora aqui, né? Nós podemos até colocar fora do código HTML, bem lá no topo, ou podemos colocar dentro do código PHP, eu digo. Então, nós temos aqui, ó, o novo. Então, vou criar um novo link aqui. E aqui, para onde que eu aponto? Para esse mesmo arquivo. Um link que aponta para ele mesmo. Eu vou chamar isso aqui de atualizar. Então, atualizar. E aqui eu vou ecoar algumas linhas só para BR. E aqui eu vou pôr mais, deixa eu pegar essas linhas aqui, eu vou pôr aqui de novo.
Pronto. E aí depois começa a construção da tabela. Vamos ver como é que ficou. Então, acesso, né? Eu vou atualizar aqui, porque ainda não tenho. Então, veja lá, ó, atualizar, chama ele mesmo. E ele vem atualizando. Atualizar, ele mesmo. Atualizar. Por que esse atualizar aqui é importante, necessário? Porque vou aqui, ó, abrir uma segunda instância da nossa aplicação. Então veja que eu estou aqui, ó. Suponha que isso esteja sendo feito por um usuário, o nosso banco de dados está sendo compartilhado por vários usuários. Então essa daqui é o navegador de um usuário lá no computador dele ou mesmo no smartphone, porque isso aqui, se o banco de dados estiver nas nuvens, isso aqui pode ser feito via smartphone. E aqui um segundo usuário. Então eu venho aqui, ó, eu vou excluir o Fernando Magalhães. Volto para cá. Essa minha visualização, essa minha consulta, ela foi atualizada. No entanto, essa outra aqui, ela permanece com o Fernando Magalhães, porque ela está desatualizada. Então eu teria que pegar e dar um clique em atualizar. Pronto, agora já temos 12 e 12. Né? Vamos ver uma outra situação. Vou alterar os dados da Laura. Né? Então, eu acho que tem um espacinho aqui no começo, olha lá, Laura Ribeiro. Atualizei. Salvei, digo. Depois nós precisamos tirar aquela mensagem, você pode tirar. Laura Ribeiro, e aqui eu volto, e Laura. Mas veja só que interessante. Mesmo estando desatualizado, se eu mandar alterar, ele já traz aqui o Laura Ribeiro, porque ele faz uma consulta ao banco de dados, né? E já traz o nome aqui. Então nós temos, apesar de ser uma aplicação bastante simples, ela já traz aqui uma série de situações que nos auxiliam no dia a dia. E assim nós finalizamos a nossa primeira aplicação PHP com MySQL e vamos agora, nas próximas videoaulas, iniciar a segunda aplicação quando nós teremos mais de uma tabela e, obviamente, essas duas tabelas estarão relacionadas entre si, nós vamos ter uma chave primária relacionado a uma chave estrangeira e tudo isso vai impactar na construção da nossa aplicação. Tá? Então eu te aguardo em breve para que você me acompanhe na nossa segunda aplicação PHP com MySQL. Obrigado, aquele abraço, até mais.